Beleza? O Senhor disse a Moisés: Vá a Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de você e o de seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó. Eles disseram: Assim diz o Senhor. Como Moisés é gago, mas Arão está falando. Eu acho que é Arão que está falando no lugar, né? Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até que não se pode enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo, e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: Até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de faraó, que lhe disse: Vão prestar culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me quem irá. Moisés respondeu: Temos que levar todos os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Eu não sei, né, mas ele era gago, deveria falar mais ou menos assim. Disse-lhe Faraó, quer dizer, dizem, né, estudiosos, disse-lhes o Faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tanto gafanhoto, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que foi granizo, tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda dessa vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve essa praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muita força um vento ocidental, e esse envolveu os gafanhotos e o lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés: Estenda sua mão sobre o céu, e trevas cobrirão a terra, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais quais poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver nada, ninguém pôde ver ninguém, nem sair do lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a deixá-lo ir. Disse o Faraó a Moisés: Saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vi a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: Será como disseste, nunca mais verei a tua face. Disse então o Senhor a Moisés:
Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois dessas ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça a seus vizinhos objetos de prata e ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Até Moisés começou a ser respeitado depois de fazer tanta... Deus utilizar ele para mostrar tanto milagre. Disse, pois, Moisés ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos no Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava do trabalho do moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca antes nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Eu não sei como é que seria uma... Eu não sei, né? Porque o cérebro da pessoa, para cegar, acho que ela raciocina muito rápido. Como é que seria? Acho que senão não é. Israel. Todos os seus... Eu acho que ela não escolhe, o cérebro é só rápido mesmo. Todos os seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não dará ouvidos a vocês, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos os prodígios diante de Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saíssem do país. Interessante que aqui fala, né? Então Moisés ele falou isso com raiva do oh meu Deus, do dono ali do Egito, do cara que reinava. Oh meu Deus, acabei de ler o bagulho, mas esqueci. Mas Moisés ficou com raiva dele. E Deus falou que o coração dele ia ficar endurecido e tudo mais. Mas depois também ele falou: ah não, quando você passar aqui eu vou te matar, não quero ver você mais na minha presença. Aí quando Moisés volta pra lá, ele já tá irado. E ele fala de novo: não, isso vai acontecer e tal. Então ele tava até com... se sentindo com uma moral. Ele deveria estar assim também porque o povo... Aqui fala que o povo começou a estimar mais ele, a dar respeito a ele. Tipo assim, pô, ele não é só de falar não, ele tá falando e realmente Deus tá fazendo. Então, maneiro. Como é que o Moisés ali já tava com... Vamos dizer assim, dá pra perceber que ele tá com mais autoestima. Pra um homem que antes não queria nem ser usado, né? Falou, ah não sei falar direito. Ah não, eu não sei falar, não sei falar. Aqui ele já tá mais confiante. Durante a caminhada. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: esse deverá ser o primeiro mês do ano de vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Aqui é referente já a uma das coisas que apontou para Jesus. Glória a Deus, da Bíblia. Tudo aponta, né? Mas aqui é mais uma. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada, até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, sejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Coma apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Eu acho que isso aqui é até simbolismo. Ele falou, cinto no lugar, cinto eu não sei, mas sandália nos pés e cajado na mão. Cajado eu lembro que eu acho que é tipo o anel também, autoridade. É autoridade, não sei a poder, mas é você ter essa autoridade, esse discernimento, é algo assim. E sandália eu acho que é até um pouco mais óbvio. Que sandália é você poder... referente a sua autoridade enquanto caminha. A sua autoridade quando você pisa num local. Esse aqui referencia muito a autoridade em si da pessoa, na sandália. E o cajado também é uma outra. Então são duas coisas referenciando a autoridade. E, assim, eu não lembro qual a diferença. Fiquei curioso. Depois pesquisar sobre o cajado
e a sandália. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão, como a festa do Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comem um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e no primeiro dia e outra no 7º dia. Uma reunião santa no primeiro e no último dia. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu os tirei do Egito. Porque eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro dia comam um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolha um cordeiro. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham, eu esqueci que era Moisés já. Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de ísopo no sangue que estiver na bacia, e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções, como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem: o que significa essa cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro, que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó e todos os conselheiros e todos os egípcios dele se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão, e lhes disse: Sai imediatamente do meio do meu povo. Você e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Leve os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoe a mim também. Os egípcios lhe pressionavam o povo para que se apressassem a sair do país, dizendo: todos morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e o encarregou nos ombros. Nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas, os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediram. Assim, eles despojaram os egípcios. Isso é muito doido, porque despojaram, acho que quase roubaram, né? Roubaram, né? Algo assim. Então, tipo assim, os egípcios davam quase tudo, então, que pediram. Pediam ouro, davam. Pediram isso, davam. Possivelmente também Deus tocou muito no medo, né? Porque as pessoas estavam de não obedecer, não ouvir esses caras e tal, que estavam fazendo tanta, como é que esqueci o nome. Tanta praga. Os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam levado a Israel,
que haviam levado do Egito fizeram pães sem fermento, a massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim, o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas. Eles também devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e Arão: essas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer a Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os sexos masculinos da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum circunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizando segundo as suas divisões. Aleluia. Interessante que a Páscoa, muitos anos atrás, foi estabelecida para Israel e até hoje a gente faz. Porque a Bíblia é tão poderosa que influenciou, depois que Jesus veio, né? O poder de Jesus é tão poderoso também, que influenciou a gente a seguir a Bíblia. E até hoje a Páscoa virou algo natural e tudo é pautado em Jesus mesmo. Por isso que o inimigo fica furioso, porque realmente tudo aponta para Jesus, até o fim. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali, como mão poderosa. Não comam nada fermentado. Nesse dia do mês de Abib, vocês estão saindo quando o Senhor... E calma aí, Moisés não. Então, é pra mim não esquecer que ele era gago. Isso é muito importante, eu acho muito relevante ficar lembrando. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado neste dia do mês de Abib. Vocês estão saindo. Quando o Senhor fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura. Vocês deverão celebrar essa cerimônia nesse mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias, não haja fermentado entre vocês, nada, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia cada um dirá seu filho: assim faço pelo Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Isso lhe será como um sinal de sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa. Cumpram essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor o ano, não sei, depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus para entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor seu primeiro nascido de todo o ventre, todo o primogênito macho dos seus rebanhos, pertence ao Senhor. Resgatem como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem o pescoço. Resgatam também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa isto, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os animais. Por isso sacrificamos ao Senhor o primeiro macho de todo o ventre e resgatamos nossos primogênitos. Estou vendo o tempo de correr. Isso será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa, para que o Senhor os tirou do Egito como mão poderosa. Ah, isso é interessante. Aqui ele falou: isso será como sinal de sua mão e o símbolo em sua testa, desde que o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa. Isso aqui é referente até com... Isso muita gente não sabe, mas lembra também o fim dos tempos, né? Sinal, símbolo da sua mão e na sua testa, que o Senhor tirou do Egito. Então é um símbolo que está aliado com o Senhor. Exatamente o mesmo símbolo que falam que quando estiver perto de Jesus voltar, vai ser corrompido, que vai ser o que o diabo quer tirar esse simbolismo.
E eu vou ter que parar aqui, vou ter que ler o finalzinho depois.